bem, mestre e aprendiz. Quero falar algumas coisas no time de hoje. Bem, eu quero falar relatos aqui do meu programa no YouTube, do que seja que eu passei. Eu fui invadido por uma coisa médica militar. Eles sempre tiraram meu queixo, esse queixo aqui, e colocaram equipamentos no meu corpo, colocaram o chip transmissor, tiraram meu sangue e fizeram isso realmente. Mas esse queixo sempre é tirado para tentar falsificar um retardado, para tentar falsificar alguma doença má. Um grupo de médicos, sem fazer esterco de pele, eu com uma regeneração, que eu sabe que eu tenho um poder humano, eu regenerava, colocava esterco de pele. Eu mesmo estou com duas caras, eu tenho um esterco de pele. Aí meu queixo, quando eu recebi esterco de pele, sempre voltava ao normal. Eu ficava, no final, 40 anos, eu só fico com uma coisa assim, porque eu fui com 28 anos, 24, o queixo maior, eles que diminuíram, eu regenero e meio a minha aparência entre um lado e outro, só ficar com esse esterco de regeneração, ficar meio uniforme, como se fosse soldado ferido ou alguém que recebeu esterco de pele realmente. Mas só para ficar com coisa realmente como se eu tivesse sido prisioneiro de guerra, que é esse o termo que eu vou passar realmente. Eu já estou melhor, minha aparência lá do outro já está um pouco adequado, só por causa da minha regeneração, do esterco de pele que eu projetei, que eu tentei regenerar com o meu poder, que fiz aparecer um sinal, também tem poder de regeneração, e nisso estou um pouco melhor. Mas nisso, quero fazer algumas denúncias porque eu passei por isso. Parece que eu passei por isso porque eu denunciava muito. A denúncia que eu denunciei era que eu descobri uma coisa de facção. Um grupo em bairro tinha uma facção de políticos e essa facção amputava o órgão genital, tirava o seio da mulher para dominar o bairro, uma facção. Mas essa facção tem um termo que todo mundo já dominava que essa facção era em meio a uma força política, militar, ou um meio que significa ser isso. É uma coisa que é chamada assim, zona periférica, zona demográfica, zona periférica, zona demográfica, zona de frente. A zona demográfica era uma zona que o governo mandava. A zona periférica é uma resistência cristã, uma coisa que um grupo religioso, um grupo relacionado ao México, um grupo religioso, protestante católico, não aceitava um governo em todos os termos. No tempo de emergência, eles não aceitariam usar marca, tinha uma resistência cristã. É daí que tem essa facção. Também zona de frente. A zona de frente é relacionada ao político e ao exército, que é a polícia civil. Mas a zona de frente é para que a população, do grupo, entre setores de bairro, setores de organizacional, que o exército dá esse nome, uma coisa por ter maçonaria, satanismo, todos patenteiam de uma coisa e outra. Zona de frente é uma coisa de políticos, porque para o político enfrentar aquilo de frente. Aí a parte do político, a parte que vota enfrentar de frente. A zona demográfica é uma coisa relacionada ao governo.
mas é um governo que aceita governar de qualquer maneira, em qualquer situação. Estado de emergência dá marca. A zona periférica está com uma coisa cultural, mexe com coisa relacionada à cultura, mas a cultura no sentido que é na zona demográfica, pode distinguir, pode ir com uma coisa e outra, mas também está com a cultura mexicana ou com uma cultura. Cada ponto e o outro estão com uma coisa cultural. Para, em uma cultura, dizer que é a zona demográfica, periférica ou zona de frente. Mas esse teor cultural é só uma coisa intuitiva, que o exército ou a população lute por ter uma cultura. Mas uma periférica demográfica ou de frente é patenteado o exército mundial para mapear o que seja uma coisa e outra, para não ficar tão dizendo que é do anticristo, que é uma maçonaria, que é uma coisa e outra sem sentido, para aceitar uma liderança ou não aceitar, ou saber o que se trata uma liderança. Mas essa facção que eu falei é da zona periférica, uma coisa de essência cristã que domina um bairro, que domina alguma coisa desse tipo, e começa a fazer estripulia para a pessoa realmente não denunciar, porque o bairro, eles foram abatidos em um tempo, voltaram, mas fizeram algum crime. Mas já são uma essência cristã de uma profundidade por cometer esse crime. Mas estão com um machucado na face, um machucado no peito, um machucado um pouco antigo, sem ser curado, porque o lugar lutou bem, mas eles eram bombeiros, eles eram alguma coisa que pensou que a pessoa estava marcada, mas a marca era de fantoche, de bruxaria. Você acabou cometendo um crime e a resistência cristã, nesse sentido, se tornou facção. Também tem um grupo de encarnações, um grupo que tem poder. Esse grupo que tem poder, como eu falei, é um grupo que era visto, mas é um grupo que essa facção, essa existência cristã, o partido PDT, mantém elas. Mas mantém por não ser sério aquilo, porque elas foram envergonhadas, elas aceitaram o anticristo, elas foram envergonhadas, não foram envergonhadas, se tornaram protestantes. Aí a resistência cristã abriga seu poder de uma encarnação, um tipo de espírito encarnado, que tem algum poder, abriga, estuda o poder, cria armas, cria regeneração, e aquela encarnação serve como soldado, como uma coisa daquele grupo que ajuda em poder aquela resistência cristã. Nisso tem sempre também um grupo que quer ser sanção. Eu queria ser sanção. Um grupo que quer ser sanção, eles dizem que menospreza, que é sanção suicida, que é uma sanção de suicida, que eles têm sanção, mas tornam algum grupo marionete, fazem sanção suicida, dizendo que tem sanção, mas só aceitam a humildade de encarnações que foram envergonhadas, que disseram que não aceitam as trevas, que aceitam Jesus. Outras que dizem que aceitam o anticristo, são perseguidos e mortos, é uma coisa que eles tentam colocar sós, mas um grupo ou outro tinham familiares, pensam que a pessoa vai aceitar eles realmente. Esse grupo que é encarnação, que não aceitou, que foi envergonhado, vota sempre no único partido, o PDT. E o PDT, na sua conjectura, é um único partido, como se fosse suicida, por ser o único partido real, mas isso ninguém vai entender, eles vão tentar se monopolizar com Ciro Gomes, vai tentar fazer um oba-oba,
até a pessoa estar completamente no chão, dominada, no sentido de não entendeu, agora recebe escravatura e morte, porque não vai ser demográfica, vai ser periférica, vai ser no sentido de dominar uma sociedade que não terá continuidade de poder de um anticristo. Nisso tem mais algumas coisas que eu falei. Um grupo de traficante, uma população hostil, que fala muito duro. É porque a população, quando trata mal uma pessoa, um grupo, um estabelecimento, a gente tem que sempre averiguar o teor de educação. Quando passa por limite, pode ser mazela social. A pessoa está falando, o traficante deve estar falando com ela de forma hostil, quando ela fala muito feminismo, muito sexismo, muito masculinizado, mostrou que a garota, um homem não é nada, mostrou teoduro sexual, aí realmente tem um problema. Mas a pessoa, por deve estar sendo tráfico no lugar, deve estar fazendo um upload econômico para o tráfico, e deve estar sendo tratado como lixo, porque é uma zero social. O traficante não trata ninguém no nível emocional adequado, uma coisa de rebaixamento moral. Aí nisso a gente identifica que só serve o tráfico. O upload da economia vai para o traficante, e a pessoa naquilo tenta denunciar, ou dizer que não aceita, para naquele teor daquela pessoa que ela sabe que serve uma coisa ou outra, fazer uma denúncia, fazer uma jogatina, mas aquilo realmente é explícito. Aquela pessoa menosprezou alguém no seu estabelecimento por ter alguma coisa errada, um paradigma, alguma coisa não está no lugar. Nisso, a pessoa serve entrar para aquele lugar, é uma resistência cristã, ou aquele lugar realmente, uma resistência cristã serve entrar, se tirar sorvete, se tirar chocolate, se tirar filme, o traficante no regime de anticristo facilitar a todos que querem sonhar um sorvete deslumbrante. Toda essa minha denúncia, era isso que eu falava. Boa sorte. Muito bem, se eu quero falar mais uma coisa a vocês, como ganhei a papo, como me machucaram assim. Bem, eu também na internet tenho alguma tropa policial, uma tropa militar, o poder que eu dei, o poder da água, é uma coisa que eu fiz sinal, maravilha, pensando que tinha poder. Aí também glorifiquei uma unidade, glorifiquei um grupo, mas outro grupo que não aceitou poder, que era um grupo que conspirava, tirei algum poder, mas todo policial, o exército tem alguma luta, defender algum modo de poder. Nisso eles foram treinados. A aptidão deles uma corrida, a aptidão deles em uma luta é um pouco maior. Eles vão fazer uma coisa em meio a uma força de Star Wars, em meio a outra coisa de forma melhor. Isso foram treinados. Esse treino eu acabei ganhando essa proporção de machucado na face, mas eu estou um pouco melhor, mas eu vou ficar assim realmente, que na hora da fuga eles devem ter tirado do meu corpo. Realmente, eu aprendi karatê, aprendi coisas Shaolin, aprendi coisas de poder, aí passei no conhecimento ao policial, passei no conhecimento ao exército, no meio da internet, e eles acabaram sendo treinados de alguma forma, sabendo que eu dei a Constituição Brasileira, que eu fiz sinal, que eu aceitei mostrar, eles aceitaram, e muitos deles estão bem treinados devido a isso. Uma coisa que não foi com o traficante, o traficante com a mente cauterizada, com a mente um pouco perturbada, não conseguiu entender o grau como policial e como militar. Por isso também ganhei essa proporção desse nome. Essa é a palavra para vocês. Boa sorte.